Seja bem-vindo e inscreva-se no canal por gentileza. Resumo da sua novela A Terra Prometida, capítulo de quinta-feira, 3 de maio. Adonisedec diz para Abu que ele vai dizer para a princesa que fez exatamente o que ela mandou. Ele tirou as prisioneiras do quarto, e quando chegou uma certa distância, as duas fugiram dele. Abu pergunta como isso pode ajudar ele casar com Ula. Ele diz que é abandono de matrimônio, e Abu diz que é uma honra servir um rei tão sensato e considere feito. Tobias conversa com Aruna, Josué e Quemuel. Ele diz que suas memórias voltaram. Ele se sentiu tão vazio, tão perdido. O que o tortura é saber que suas memórias não são boas. Ele se lembrou do sofrimento que passou em Jericó. Josué fala que com certeza ele passou por maus bocados e lamenta por isso. Tobias diz que o pior foi o mal que ele fez para todo mundo, se arrepende muito, e deixou marcas profundas. Não é por menos que Zaqueu olha para ele com cara de desconfiado, ele faria o mesmo. Úrsula pergunta se Abu está pedindo proteção aos deuses, se ele foi leal a ela o ajudará. Ele diz que estava pedindo proteção, e diz que fez o que a princesa mandou. As prisioneiras estão livres, mas elas fugiram dele. Ela diz que isso não era o combinado, mas já sairão das garras do pai. Queria muito ver sua mãe, sente falta dela. O general diz que se a conforta. Elas mandaram um beijo e um abraço antes de fugirem. Haniel chega na tenda, diz que adiantou o serviço e voltou mais cedo, para ficar mais tempo com Tirda. Ela se surpreende, e pergunta se é por causa da morte de Maqui. Ele disse que vai ser difícil superar essa perda. Quando deita para dormir, fica pensando em tudo que poderia ter vivido com ele, e não viveu. Zaqueu chega na tenda de Darda, e pergunta se eles já sabem da novidade. Tobias recuperou totalmente a memória, eles comemoram, e Darda diz que Leia e Quemuel devem estar aliviados. Zaqueu diz que continua não acreditando nessa história. A memória de Tobias só deve ter voltado, porque alguém descobriu sua farsa. Shaya diz que é implicância, e Zaqueu diz que a realidade de Tobias não tem palavra, não tem honra, não vale nada. Ele entra bem na hora, e diz que Zaqueu tem razão de sentir raiva dele. Adonisedec pede um abraço a Úrsula, e diz que foi abandonado por pessoas que ama. Diz que se sua esposa e sua mãe fugiram do quarto. Ela pergunta como aconteceu já que o quarto era vigiado. E ele diz que só pode ter tido ajuda de alguém. Pergunta se ela sabe de alguma coisa. Ela diz que não, que está triste por nunca mais vê-las, mas está aliviada, pois ele não vai cometer o desatino de executá-la. Ele diz que a mãe dela agora está livre, assim como ele. E ele vai se casar com Ula. Ela diz que não aceita, e ele fala-se conforme minha filha. Muito em breve Ula estará ao meu lado, como rainha de Jerusalém, e sua nova mãe. Ela diz que isso nunca vai acontecer. Haniel fica na frente do espelho, treinando como dizer para Tirda que a ama. Ela entra, e pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que nada, só está procurando um pouco de sossego, mas tá difícil e sai. Tobias fala que foi para se desculpar, pois agora lembra o que já fez de errado para Zaqueu e Shaya. Zaqueu diz que nada que ele diz parece sincero. Tobias diz que o desejo dele é recomeçar, e pede perdão a Zaqueu. Todos acreditam nele e diz que ele não teria motivo para falar aquelas coisas se não fosse verdade. Zaqueu diz que Tobias é falso, mentiroso, e traidor. Não acredite nele, pois ele é um monstro, e o tempo vai mostrar que ele tá certo. Adonisedec confirma para os nobres que as rainhas fugiram, e que esse incidente tem uma coisa positiva: ele está livre para colocar no trono outra rainha, e essa rainha será Ula. Ele diz que sua filha está no quarto, pois ainda não está aceitando bem, mas com o tempo ela vai aceitar e até gostar de Ula. Ele manda Mireu ir até a taberna para pegar Ula. Mireu diz que ela está trabalhando, e ele diz que ela não vai mais precisar trabalhar, a começar por hoje, e ela deve dormir no palácio hoje, para amanhã se tornar sua esposa e a nova rainha de Jerusalém. Tobias fala para Samara que chegou da tenda de Darda, e foi agradecer o carinho que recebeu desses dias difíceis. Diz que falou para Shaya que recuperou a memória, mas o Zaqueu estava lá. Ele tem ódio dele, pergunta como farão para se livrar dele. Samara fala que tem um plano para trazer a mãe de volta para o lado deles. O maior medo de Leia é que seu pai se envolva de novo com Iana, e os dois vão preparar uma situação que, aos olhos de Leia, eles estão se envolvendo de novo. Tobias diz que ela com ciúmes é uma fera. Samara fala que ela vai ficar com tanta raiva, que vai pedir ajuda para se livrar de Iana. Eles vão ajudar com gosto.
desde que ela não se envolva no plano deles de eliminar com Araúna e Zaqueu. Mireu chega na taberna, Ula fica em pânico, e diz que isso não pode estar acontecendo, não depois de tudo que ela já passou na sua vida. Mireu diz: o rei vai fazer de tudo para casar com você, minha amada. E eu ali parado na frente dele sem poder fazer nada, ele continua: você terá que passar essa noite no palácio, Ula. Ela responde que não tem jeito, vai ter que fugir de Jerusalém imediatamente. Lina pede que Mireu vá junto, e os ajuda. Ele diz que já tinha pensado na mesma coisa, e bem que ele gostaria de fugir agora mesmo, e tentar uma vida nova ao lado dela. Ela pergunta por que eles não podem partir agora mesmo. Ele diz: eu tentei vir sozinho, mas o rei mandou esses soldados virem comigo. Foi difícil conseguir um tempo para conversarmos a sós. Os soldados agarram nos braços de Ula. Mireu diz: terei que te entregar para o outro homem, minha amada. Ou você se casa com Adonisedeque, ou você morre, e isso eu não posso permitir. Salmo e Otniel chegam em Jerusalém e procuram um jeito de entrar lá. Eles avistam uma caravana de mercadores de escravos, e Otniel chama Salmo para fazer alguma coisa para ajudar os prisioneiros. Salmo diz que sim, vão resolver 2 problemas com um golpe só. Na sequência, eles já estão no portões do palácio pedindo autorização para entrar e vender sua mercadoria. Eles são autorizados a entrar lá dentro. Os hebreus soltam todos os prisioneiros, e diz que eles são homens livres. Eles encontram a esposa e o filho de Zuma. Eles dizem que foram capturados há muito tempo, não sabem para onde ir. Eles dão orientação para que eles cheguem no acampamento e encontrem Zuma. Salmo diz que Zuma está muito bem, e vai ficar feliz. A esposa diz que nunca vai esquecer o que eles fizeram. Salmo e Otniel comemoram. Otniel diz que foi uma feliz coincidência. Salmo diz que foi Deus quem providenciou esse encontro. Ula chega no palácio. Adonisedeque diz: meus súditos, aí está Ula, admirarem aquela que muito em breve será sua rainha. Samara pensa como em colocar Iana e seu pai em uma situação suspeita. Tobias lembra que adultério é crime. Se Leia denunciar, Quemuel pode ser apedrejado. Ela diz que sua mãe já perdoou uma vez, porque faria isso agora? E fala que depois que acabarem com Araúna e Zaqueu, ela diz a verdade para a mãe e tira a culpa do pai. Salmo e Otniel chegam na taberna, conversam com Lina, que diz: o rei Debir está no palácio. Otniel pergunta o que seu rei está fazendo lá. Ela responde que Adonisedeque está fazendo uma grande aliança militar, morre de medo dos hebreus, e acha que só juntando os reinos pode acabar com Israel. Ula pede para descansar um pouco. Adonisedeque diz que o pedido dela é uma ordem, mas manda as servas levarem ao templo e dar o banho de ritual para o casamento. Ela se retira, enquanto Mireu fica olhando para o rei sem saber o que fazer. Cacau fala que está na hora de botar o plano em prática. Pergunta se Mara está pronta. Ela diz que sim. Ele então finge que está passando mal e cai na frente da tenda de Raabe. Lila grita por socorro. Raabe sai correndo e deixa seu filho sozinho, enquanto ela socorre Racal. Mara entra, pega a criança e some. Raabe leva Racal para tomar um copo de água. Ele agradece. Na tenda, Raabe se dá conta que seu filho sumiu e entra em desespero. Ele pergunta se quer que ele chame alguém. Ela diz para chamar todo mundo. Ele sai, enquanto ela olha o cestinho vazio, dizendo: onde está meu filho? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos resumos. Até lá! Sim, por favor, peça ajuda, vá depressa, chame todo mundo! Meu filho!